O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. Fuzz Marketing, branding que conecta, performance que converte. Atendemos as principais marcas da região da Campanha. Siga o Instagram, @FuzzMKT, e vamos dar um fuzz no seu negócio. Na Pepper Club, você encontra as melhores camisetas das lendas do rock, com envio para todo o Brasil. Vista sua paixão pelo rock. Pepper Club. 21º Conversas na Fronteira, hoje com Wagner Previtali. Tudo bem, Wagner? Tudo bem. Wagner, o primeiro convidado, quando veio pela primeira vez aqui no programa, a gente faz uma mini bio, né? Tu nasceste aqui em Bagé mesmo? Nasci em Bagé, em 96. 96. E tu foste para Pelotas, né, com 19 anos. Fui com 17 para Pelotas. Fui com 17 no início do ano. Cursar psicologia. Eu fui para Pelotas, antes de cursar psicologia, eu fui primeiro fazer cursinho. Minha irmã já morava lá, eu fui morar com ela. E daí pensar com mais certeza o que eu ia fazer de faculdade. Mas eu fiquei um semestre no cursinho e comecei a psicologia na Federal de Pelotas também, abriu. Eu até usei a mesma nota do Enem, pensando agora. Usei a nota do Enem do outro ano, mas passei no curso e fui cursar psicologia. E na psicologia surgiu o interesse pelo cinema. Eu já pensava, na verdade. Eu fui até já para psicologia já pensando no curso de cinema, que desde que eu descobri. Eu lembro que na época não sabia muito sobre Universidade Federal, acesso aos cursos, ainda mais o curso de cinema é um curso caro, né? Se a gente for fazer uma particular, ele é mais caro. E daí eu descobri que tinha na Federal de Pelotas, fiquei interessado de fazer, mas não tinha ainda muita certeza. Então eu escolhi psicologia, que era um curso que me atraía, que eu acho que até hoje, assim, sempre discussões que me atraem. Mas lá eu fiz uma matéria com o professor Luiz Arthur, que era... Como que era? Eu acho que era... Não lembro direito o nome, mas era tipo arte, ciência e... Não tinha mais uma palavra. Era sobre o que é filosofia, que era sobre um livro do Deleuze e Guattari, que é uma dupla de filósofos franceses do século passado. E estudava o pensamento dele numa ideia que envolvia ciência, arte e... religião? Não. Ciência, arte e tecnologia, eu acho. E a gente pensava... Foi estudando sobre isso, foi estudando sobre a ideia de afetos que eles falam. E o professor sempre nos provocava, a gente tinha que produzir um trabalho artístico. O resultado dessa matéria era uma produção artística. Então eu lembro que num período que eu voltei para Bagé, eu peguei uma câmera que eu tinha, uma estilo Cybershot ainda, e saí para gravar na cidade. Gravei caminhos na cidade, fui andando com ela, eu gravei alguns lugares tipo cemitério, Parque do Gaúcho, que eu lembro agora de cabeça. E isso eu entreguei isso como resultado da disciplina. E já eu começava a conhecer pessoas que faziam cinema. Então foi, sei lá, sentido que eu me aproximei mais, tomei coragem. E daí no final do ano fiz o Enem de novo naquela época e ingressei no curso. Em 2015 eu ingressei no curso de cinema. Me conta um pouco mais desse curso de cinema, porque eu desconhecia esse curso de cinema. Quanto tempo tem em Pelotas esse curso? Tens ideia? É meio novo. Assim. Ele é recente, é resultado do Reúne, lá do período 2007, que nem a Unipampa, que foi surgir em Bagé. Eu acho que talvez ele regule e faça aniversário junto da Unipampa. Eu lembro que em 2018 ele estava cumprindo 15 anos. Então acho que é lá por 2007 também por aí. Eu acho que foi 2018, foi 15 anos, ou foi... Eu acho que por ali. Então foi em 2005, por ali o curso surgiu.
Tu cursaste, quanto tempo é de curso para fazer? É de 4 anos, eu fiz 4 anos e meio. Bacharelado. É bacharelado, eu fiz 4 anos e meio, porque eu consegui intercâmbio na época, eu consegui uma bolsa de intercâmbio. Pra onde que fosse? Então eu fui pra Mirandela, que é uma cidade pequena, que fica em Portugal, próximo de Bragança. Eu estudei no Instituto Politécnico de Bragança. E lá eu fui fazer matérias de jogo, gostava de jogo, gosto de jogo ainda. Fui fazer matéria de roteiro pra jogos e de fotografia com um professor brasileiro, que era do Pará, inclusive. E foi muito legal, assim, era um professor muito voltado para fotografia, numa ideia de pesquisa artística, e as matérias de roteiro eram muito interessantes, assim, a metodologia que eles falavam. Então eu aprendi um pouco da ideia de roteiros para jogos. Uma professora que também ensinava muito uma ideia... E esses jogos? Qual jogo? Tipo o jogo mesmo, Resident Evil, Tomb Raider... videogame. É, videogame. Tipo, tem de tabuleiro também, né? Mas sim, isso aí seria... Também tinha, eu fazia 3 matérias voltadas para roteiro. Uma delas, o nosso trabalho era inspirado em livros de múltipla escolha, assim, que quem vai lendo vai escolhendo o que acontece com o protagonista. Sim, sim. Esse foi um trabalho final RPG. dessa matéria. É, tipo RPG, assim, só que um RPG em livro, né? Sim. E numa outra a gente fez uma peça, e nessa outra foi um ensaio fotográfico, que eu comecei ainda mais a me aprofundar na ideia da fotografia como arte. Também. Que experiência legal em Portugal. E foi muito legal, também foi a primeira vez que eu fui morar sozinho de verdade, porque em Pelotas eu morava com minha irmã. Então também foi muito o período de me conhecer, assim, eu tava com 20 anos, eu acho que foi o período realmente de eu ter minha formação de mim mesmo, né? E também acontece uma aculturação à medida que tu fica vivendo lá. E eram períodos turbulentos, assim, eu acho, eram períodos de... Eu fui lá em 2018, entre as eleições, assim, 2018 para 2019, e o Brasil era notícia lá o tempo todo. Então não tinha como fugir das pessoas falando. Sim. E às vezes eu era o único brasileiro numa turma, então era uma coisa engraçada, assim, de ser essa diferença, né, de estar nesse lugar, assim. Lá tu fizesse uma pós? Não, era intercâmbio durante a graduação. Intercâmbio de graduação. Porque tu fizesse mestrado depois. Fiz mestrado quando eu voltei. Aqui em Pelotas? Em Pelotas. Eu, desde a minha graduação até eu terminar o mestrado, assim, eu estava sempre envolvido com a universidade. Em 2019, eu termino a graduação, 2019 primeiro semestre. Daí, no segundo semestre, eu vim para Bagé, e aqui na Unipampa, todos os anos eles recebem uma pessoa dos Estados Unidos que faz bolsas de pesquisa, ensina inglês, ensina idiomas. E desses veio o Chris, que ele era esse menino dos Estados Unidos, e ele começou um projeto de pesquisa aqui em Bagé. E ele abriu essa bolsa, eu consegui a bolsa, fui um dos pesquisadores. Então também eu fiquei um tempo trabalhando em associação com a Unipampa, sem ser da Unipampa. Nunca fui estudante da Unipampa, mas ele sempre consigo participar lá dos projetos. Eu acho incrível, assim, essa abertura que a universidade tem. E eu acho que enfim, todas têm um pouco, mas eu acho que a Unipampa, talvez por estar começando aqui, eu sempre me sinto muito bem acolhido lá. Então eu fiz esse projeto, era um projeto de memória LGBT. Então a gente entrevistava pessoas aqui de Bagé, que eram pessoas LGBT, que se associavam ao movimento, e registrando suas histórias de vida. Então foi bem legal, assim, já começando esse movimento de olhar para Bagé, que eu vou aprofundar no meu mestrado. Justamente isso, né? Que, enfim, é a minha cidade, mas são histórias que eu não conheço, são outros modos de conhecer a cidade. E eu fui um pouco atrás disso, assim. Ok. E vamos falar mais um pouco agora dos teus trabalhos fora da faculdade, assim. Eu sempre tive muito atravessado, assim, inclusive bolsa de pesquisa. Durante o mestrado eu fui bolsista de pesquisa, CNPq, então durante o meu mestrado minhas produções estavam atreladas à universidade. Mas daí, a partir daí eu comecei a produzir audiovisuais, videoarte, que inclusive dá início a essa série, que é a Tentativas de Habitar Bagé. Que é uma série de vídeos em que depois, esse ano, eu consegui recurso da Paulo Gustavo para continuar com ela. E então, de tempos em tempos, eu convido moradores de Bagé, nessa série, pra gente gravar a cidade a partir do ponto de vista deles. Então, eu convido pessoas, já gravei com o Igor, que já esteve aqui no podcast, gravei com a Marcela Meirelles, que é uma pintora de Bagé, gravei com vários nomes, Daniele Zil, numa versão recente,
O Daniel Lizio veio morar há pouco, né? O Lisandro é meu amigo de longa data. Eu tinha uma banda nos anos 90, eu lá no Cacheral cantando o Lisandro, lá escutando. Ele era muito amigo do Márcio, que era o tecladista. E é incrível, né, a Daniele, porque ela é meio uma unanimidade em dança flamenca, né? E tá aqui em Bagé, né? Que coisa. Sim. Eu acho que ela vai para Pelotas e tal. Como é que foi isso aí com a Daniele? Porque ela, tipo, ela veio morar agora aqui em Bagé, né? Sim, Ou seja, ela não conhece tanto nem quanto tu, assim, né? Na segunda etapa das tentativas, que eu consegui com o recurso da Lei Paulo Gustavo, eu fui para um outro sentido, para um caminho das pessoas que trabalham em Bagé, trabalham com a dança. Então, convidei 5 dançarinos de Bagé pra gente fazer esse movimento de gravar na cidade. A Dani, ela escolheu pra gente ir lá em Santa Teresa fazer a dança de flamenco. Daí eu gravei também com o Marcelo, com o Ayrton, com o Neco, que é dançarino contemporâneo, com o Vini e com a Carmen Santos também. Então foram os 5 dançarinos que eu fiz nessa edição do Tentativas. Mas não tem tipo uma entrevista assim, eles falando sobre Bagé? É bem uma experimentação visual mesmo. A ideia é que a gente... Artístico. Uma ideia da videoarte mesmo. Às vezes a gente grava a gente conversa alguma coisa, mas assuntos de vida que vão entrar no vídeo. Mas me interessa muito mais a visualidade, uma paisagem sonora de cada lugar. Então, chegar naquele lugar... Também tem uma interface que eu faço, que é pedir para cada pessoa levar um objeto pessoal para levar para a cidade. E agora eu tô fazendo umas oficinas sobre isso, que eu tô desenvolvendo mais essa pesquisa, mas pensando numa ideia de... Uma associação ali com o Duchamp, com os Ready-Mades, que eles levavam objetos banais para o Museu de Arte. Agora eu levo objetos banais para a cidade banal, mas uma ideia que tudo ali seja arte. Então, fazendo essa experimentação com as pessoas de Bagé, e eu espero conseguir um projeto com mais pessoas, porque vai sendo esse mapa, né, esse pequeno quebra-cabeça do que tudo que... Tanta imagem, tanto som que a gente tem na cidade. Nesse trabalho, tu faz também, tu faz a fotografia, a direção, a edição... É um encontro interpessoal ali. Eu chego com a minha câmera... Tu tem uma equipe, assim? Não, é eu. Tu mesmo? É eu com a minha câmera, com o gravador de som acoplado na câmera, o tripé... E a pessoa que chega com o corpo dela, com os objetos dela, meu corpo com os equipamentos, a pessoa com o dela e a cidade que nos recebe. E já tá disponível pro público? Tá, ele tá online. Tem um site que eu fiz na plataforma Hot Glue, que é uma plataforma... Plataforma? Hot Glue, tipo Hot cola quente glue, em inglês. Sim, Hot Glue. Cola quente, Que eu conheci agora na internet, ele é super simples de fazer, como se fosse cola quente. Sim. E daí eu fiz tentativas de habitar... .hotglue.me, eu em inglês. Tentativas de habitar .hotglue. Já tem quantos episódios? Já estão com 10. Opa! Aí. Que são os 5 da primeira fase que eu fiz, e tem mais ainda da primeira fase que eu não publiquei, e esses 5 da nova. E além disso, tem as da escola, que eu tô indo em algumas escolas através de oficinas que vão acontecendo, e gravo com alunos também. Só que daí, em vez de a gente ir pra cidade, a gente vai na escola. Então, cada aluno vai escolhendo um lugar da escola e vai gravando. Eu já fiz na João Severiano. Eu fiz uma pequena oficina na Auxiliadora, mas ainda não vi o resultado do trabalho. E agora também eu tô fazendo na Peri Coronel, que fica próximo da Unipampa. Então, é uma outra uso dessa proposta artística. Ok. Wagner, já apareceu um trabalho teu aqui no Conversas na Fronteira, que foi justo com o Igor, né, com o Black Christ. E eu gostei muito do resultado, inclusive eu falei no programa, né, porque até mexi com ele, teu primeiro videoclipe já fica num nível, porque geralmente quando a gente começa, a gente não tem um nível de qualidade tão bom, né? E ele teve essa sorte de trabalhar contigo. Trabalhou também com o Mikael tava, né? Como é que foi essa parceria? Quem é que tava naquele clipe ali? Eu acho que a lei de incentivo à cultura, né, que tem todo um contexto, que teve a lei Paulo Gustavo, que permitiu viabilizar esses projetos, e daí lá o Igor e a Kika começaram um projeto, me chamaram para fazer parte, e aí a gente foi somando, chegou o Mikael, e a equipe majoritariamente era esse grupo, assim, os nossos amigos, a Fernanda, o Rony, pessoas que se ajudaram ali, a Kim, que fez a maquiagem pro Igor.
E a gente ficou pensando, mais eu, o Igor e a Kika, por um tempo, até montar o roteiro, pegar as referências que o Igor tinha. E eu acho que a minha experiência no audiovisual sempre tenta priorizar isso, assim, o cinema que eu tento fazer, os trabalhos que eu tento fazer, sempre tenta priorizar um diálogo dessa comunidade, assim, que vai fazer um filme. Além do videoclipe, teve um outro projeto audiovisual que eu fiz, teve o documentário, teve 2 documentários que eu participei. Da Jéssica? O da Jéssica Verde, que eu fiz a direção, que eu fui convidado por ela, conheci ela nesse projeto que eu não conhecia ela Gostei antes. muito daquele documentário. E me encantei, né? Me encantei com as músicas da Jéssica, com a presença dela, e tive essa oportunidade de fazer esse registro. Ela já tinha uma ideia que ela queria um documentário que não fosse um documentário de pessoas falando, que no cinema a gente chama de Talking Heads. Talking Heads. É. E a gente queria então que fosse isso, mas eu sempre achei que podia dar certo, porque enfim, hoje em dia a gente já tem um pensamento sobre cinema muito, não sei se avançado, mas enfim, as pessoas já entendem outros modos de fazer cinema. Sim. E eu acho que a gente ia ser possível, então a gente fez esse exercício dessa proposta de gravar espaços da cidade, gravar os entrevistados. E além disso, teve um documentário que eu fiz a fotografia da Adriana. Quem foi a equipe no doc da Jéssica? Da Jéssica. Que se chama... O Som da Casa. O Som da Casa, É. Voltando só no do Igor, no Black Christ, que é a Lua, né? O videoclipe Lua. A equipe foi tu, a Kika Simone, o Mikael Freitas... A Kim Paz, que fez a maquiagem, e a Fernanda... A Fernanda, que ajudava na composição da direção de arte do... Na direção de arte. Fernanda? Pois é, eu tenho que... Tá, não tem problema, acontece. Olha só, como é que foi essa parceria, essa química? Porque eu gostei muito do resultado do videoclipe Lua, do Black Christ, e eu já trabalhei com o Mikael uma vez numa propaganda. Ele me filmou com a moto, eu sou motociclista e tal, era para o Dia dos Pais, né? E depois eu fiz uma sessão de fotos para divulgar o meu trabalho, porque eu sou músico também, né, Wagner? Como é que foi? O Mikael fez a parte de direção de fotografia. Sim. Antes, né, a Fernanda Melati chegou com... Fernanda Melati. Junto daqui, que elas construíram com os objetos que elas tinham, que elas foram atrás como produção, então construíram... Foi na casa da Kika, foi no apartamento dela. Tá. Então a gente desconstruiu a sala decoração, e o quarto, sim. E colocaram um cenário. E daí eu conheci o Mikael nesse projeto, eu conheci ele também trabalhando com isso, então a gente trouxe nossas referências pra ele, e lá na hora eu sou um diretor meio sei lá, eu acho que eu trago muitas ideias pro set pra ir na hora eu descartando as que não dá. Então eu levei... Pra viabilizar, assim, né? Vão ficar... Aí o tempo vai passando, tem que cortar algumas coisas, eu vou fazendo assim. Claro. Isso eu fiz nos outros projetos também. E daí eu levo essa lista e vou pensando na ordem, o que é principal e o que pode ficar depois. Então a gente foi fazendo assim. Uma hora a gente já tinha muitos planos gravados na sala. E o Mikael falou, não, acho que a gente já pode ir pro outro quarto. Eu falei, não, gostei, é isso. Tá, tem razão, vamos pra próxima. E é muito isso, né? Eu acho que é muito isso, trabalhar no cinema, né, com audiovisual, com tempo escasso, recursos escassos. A gente tem que saber como manejar ali, né? O que é possível fazer, o que a gente pode ou não abrir mão também. E eu acho que a gente vai muito por aí, assim, e o diálogo vai permitir isso, né? Tu fizeste a direção, tu editou também? Aquele... Não, a fotografia e a montagem foi o Mikael que fez. Ele e fez a montagem também, aí a finalização. A finalização, vamos explicar pro pessoal que é o tratamento de cor e som e tal, mais ou menos isso, né? E os créditos, é que no caso do som, claro. Como era um videoclipe, o tratamento de som, ele até chegou a ajustar, porque tem um efeito sonoro de passinhos no videoclipe, mas o tratamento de som quem fez foi o Teco, Área 51 patrocina aqui o Conversa do Fronteira. Um abraço pro Teco Marques, meu amigão. Foi quem produziu a música, né? Não a trilha sonora, mas a música da Black. E tu, quando viu pronto aquele trabalho, assim, como é que foi? O que tu achou? Tu ficou orgulhoso? Tu achou que tinha cortado algumas coisas, que tinha que ficar do jeito que tu queria? Porque nunca fica... Se ficar 70%, eu acho, do que a gente quer, pra mim, já tá legal, entendeu? Pra fazer com pouco recurso, né? Sim, as coisas... Eu nem chego num projeto, eu acho, pensando muitas coisas, como eu sei que vai ficar. Me deixa ser muito surpreendido, eu acho. E também porque
Enfim, eu não trabalho na montagem, geralmente. Quando eu trabalho na montagem são outros projetos. Então eu sei que a montagem vai mudar muito. Rola conversa com a direção sempre. Mas eu sei que a montagem vai pegar aquele material e vai fazer um projeto a partir daquilo. Então eu vou um pouco aberto para ver essas surpresas, assim. E o legal, eu também acho, de não trabalhar na montagem é porque a gente consegue se surpreender mais, eu acho. Tu te surpreendeste, então? Sim, tipo, de ver o resultado, porque a gente tinha câmera, a gente tinha o visor, mas ainda assim, depois do tratamento, depois as coisas ganham uma nova vida, né? O ritmo da montagem, a música tá junto de uma maneira diferente. Mas foi muito legal. Também teve o Felipe Cremonini, que eu não posso esquecer de falar, que é meu colega do coletivo, que ele fez a preparação de ator pro Igor. E também e foi muito legal ver o Igor se transformar quando a gente gravava com ele, assim, ele se posicionar de uma maneira diferente na hora de apresentar a música, assim, que com muita força, né, eu acho que ele tá muito bom no clipe, e também foi um resultado do Igor e desse trabalho de preparação de elenco. Ok. Só para a gente tá terminando o primeiro bloco, né, porque são 20 minutos e 20 minutos, tem um intervalinho no meio, e só para chegar ali no doc que eu curti muito também, que foi o da Jéssica, o Som da Casa. O Som da Casa. Qual foi a equipe no Som da Casa? O Som da Casa teve a fotografia do Igor Montanari. E Igor, um abraço pro Igor. A montagem eu dividi com ele e com a Jéssica ali, sempre muito junto. A Jéssica tava fazendo a produção executiva, junto da Camila. E o Bibi, o Gabriel Medeiros. Gabriel, ele abraço pro Gabriel. O pai do Gabriel também, pro Zeca. E eu conheci o pai do Zeca, o pai do Bibi nesse... O Zeca é uma grande figura, meu amigo. Nesse processo. Companheiro do ateliê coletivo, nós éramos habituês, eu acho que eram os mais velhos que eu frequentava. Eu nem cheguei a conhecer o ateliê coletivo, assim. Era um ambiente muito legal. E essa equipe majoritária e a Flavinha, que também nos ajudou que conseguiu o grande cenário da session que a gente grava, que faz parte do documentário. Então também foi uma equipe que surgiu ali nessa oportunidade de conhecer pessoas em Bagé, né? Conhecer pessoas que trabalham com isso, que tem um bom olhar, que tem um bom diálogo. Acho que acaba, ainda mais quando a gente trabalha com recurso que não é o ideal, as pessoas estarem ali comprometidas num projeto mais do que, enfim, do que a gente pode conseguir pagar bem, né? Eu acho que é o que mais diferencial, assim, pra gente conseguir fazer. Enfim, todo mundo tem que ser bem pago, mas a gente tem que fazer exceções. Então a gente vai terminar o primeiro bloco, mas já vou deixar uma pergunta no ar, que é exatamente sobre isso. A gente é acostumado a assistir no cinema, na TV, filmes norte-americanos que custam uma Babilônia de dinheiro, né? E vamos falar mais ou menos como é que é aqui no Brasil, como é que é aqui no interior, né? Tu que tem essa faculdade, mestrado em Pelotas e mais em Portugal, falar pro pessoal como é que tá a coisa aqui no Brasil hoje em dia. Comerciais. O Área 51 é um estúdio de produção musical referência na região da Campanha. Localizado em Bagé, o espaço conta com salas controladas e acusticamente tratadas, garantindo assim uma melhor qualidade de som. Oferecemos todos os serviços de áudio profissional, desde sua produção musical completa até a criação de jingles, spots comerciais e muito mais. Fuzz Marketing, branding que conecta, performance que converte. Atendemos as principais marcas da região da Campanha. Siga o Instagram, @FuzzMKT, e vamos dar um fuzz no seu negócio. Na Pepper Club, você encontra as melhores camisetas das lendas do rock, com envio para todo o Brasil. Vista sua paixão pelo rock. Pepper Club. Segundo tempo do Conversas na Fronteira, 21º episódio com Wagner Previtali. Bom, a pergunta já foi feita antes, mas vamos falar de novo, né? É o seguinte, o audiovisual em países de primeiro mundo, eles fazem com muito recurso, né? São produções milionárias, né? A gente fala dessas do mainstream, assim, essas mais comerciais, né?
como é que é ser cineasta aqui no Brasil, no interior, vamos dizer assim, né? Mas conseguir fazer, dar uma qualidade boa, que até parece que foi feito com grandes recursos. Eu acho que um pouco, pensando na minha história, primeiro, eu acho que eu tive um pouco de timings bons, timings ruins, mas uma coisa que eu lembro, por exemplo, de quando eu estava na faculdade, tinha sido 2017, e eu lembro de uma palestra de uma convidada falar que a gente estava vivendo um período que era ruim para o cinema. Se fosse 2 anos atrás, antes da ideia do golpe, a gente estaria num período bom porque os recursos para o cinema estavam acontecendo. Mas naquele momento a política pública já se desfez um pouco e já ficou um pouco mais enfraquecida. Então o cinema no Brasil depende muito de política pública. Quando a gente pensa em cinema, ele ainda tem esse reflexo, enfim, da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, dos outros recursos. E mesmo assim não é um valor e mesmo astronômico, assim, né? Lei Rouanet, né, que são outras valor... questões, e ainda assim é um valor que a pessoa tem que trabalhar com isso, tem que ver o que é possível fazer. Até tem algumas leis que se o cara não tem o CNPJ, fica 30% para a prefeitura, sim, alguma coisa assim. Então, e é muito difícil, né, em trabalhar com leis... enfim, porque elas não são, também às vezes nem são garantidas, e às vezes a gente tem que fazer essa luta por política pública. Por exemplo, em Pelotas já existe um recurso municipal que viabiliza projetos de tempo em tempo, e às vezes até projetos audiovisuais lá, os cineastas de Pelotas, eles têm acesso à Procultura municipal e conseguem fazer filmes. Aqui em Bagé ainda não acontece isso, e em algumas cidades ainda não acontece isso. E é isso também, porque imagina viabilizar, toda cidade tem um recurso próprio, viabilizar de tanto tempo um audiovisual próprio. Isso foi o reflexo da Lei Paulo Gustavo, né? Agora a gente está tendo novamente uma crescida de lei de incentivo, mas também não quer dizer que elas vão seguir por aí. Então, no interior, as pessoas têm que estar sempre muito dispostas, muito ligadas e às vezes mais dispostas do que realmente acessar recursos, né? Aqui em Bagé a gente escuta pessoas que fazem cinema, trabalham outras coisas e de tempos em tempos se juntam para fazer um filme. E às vezes é essa história assim de quem vai trabalhar com cinema no interior. E se dedicar com isso se dedicar exclusivamente para isso é mais difícil, né? Esses últimos anos, assim, eu tenho trabalhado muito com produção cultural, além do cinema, e fotografia também. Então são as coisas para equilibrar a ideia de fazer cinema, né? Os freelas. Os freelas. Apesar que minha ideia de produção cultural já nem me acho como freela, mas um trabalho paralelo mesmo. Sim. Aqui em Bagé eu já participo do Festival da Fronteira com produção. Eu produzo também sou da equipe da Parada Diversidade, que é uma grande equipe de trabalhos voluntários nesse caso. Agora, através do coletivo do Misturagem de Mundos, que é esse projeto que eu tenho com amigos, com colegas, a gente está realizando Corre Cinema, primeira edição desse festival que tem como foco o cinema produzido no interior do Brasil. Então a gente abriu a primeira edição, a gente recebeu 200 filmes inscritos de quase todos os estados do Brasil, acho que foi cerca de 19 ou 20 estados, não lembro de cabeça. E a gente recebeu de cidades do interior, então a gente teve esse acesso a essa produção que está acontecendo nas cidades do interior do Brasil. E a gente teve esse interesse de recorte, né? A gente não quer filmes de capital. A gente quer filmes que sejam produzidos e que estejam viabilizando, né, essa produção de cinema do interior do Brasil. A gente já está acontecendo, né? A programação está no nosso Instagram, a gente está divulgando, vai acontecer semana que vem na cidade de Rio Grande. O Instagram é @Misturagem de Mundos, que é o @ do nosso coletivo, que todos os projetos a gente vai colocando lá. E ele vai acontecer semana que vem, a gente vai estar exibindo 16 curtas do interior do Brasil, mais 14 curtas de escolas do Rio Grande do Sul, e mais 2 longas que também são do interior do Brasil. Um é o 5Ks, que é aqui de Dom Pedrito, e o outro é o Cerveja no Escuro, de Santa Isabel, que é uma cidade na Paraíba. Então a gente conseguiu trazer esse olhar, esse recorte, para justamente entendendo, né, nessa ideia de que o cinema no interior do Brasil vai ter outros acessos, vai ter outras formações, vai ter outras possibilidades de existir. Enfim, as pessoas fazem freela ou fazem outros trabalhos, às vezes mais formais, ou às vezes menos informais na cultura ou não. E eu acho que é isso que vai dando esse contexto, né? Eu sou muito ligado à ideia do que o território que a gente está vivendo vai estar nos formando. Que a gente vai estar formando esse território em resposta. Justamente por isso também eu faço tentativas de habitar Bagé, e que desde que eu voltei a morar em Bagé tenho tentado trabalhar sempre com cultura e promovendo essa cultura acessível. Fazendo exposições, fazendo mostras, fazendo festivais. Sempre essa ideia de chegar no público, né? E, inclusive... Por isso que quando eu conheci sobre o podcast,
eu perguntei, como é que eu posso participar? Porque também é a comunicação, né, com as pessoas, que a gente consegue fazer as pessoas nos conhecerem. A gente tenta passar um pouco de informação legal pro pessoal, né? E sempre aqui em Bagé, eu vou sempre atrasar, e quando tô com um projeto, chamo as rádios, tento chamar os jornais, chamo as páginas de notícias, porque também, às vezes, enfim, a gente tem o nosso núcleo ali, né, o nosso nicho, e às vezes chegar nas outras pessoas, eu não acho que as pessoas não têm interesse, às vezes as pessoas não estão sabendo, enfim, outras questões, tempo, etc, dinheiro, mas também que as pessoas não estão sabendo, então pelo menos que elas tenham acesso a essa informação que existe aqui em Bagé, 500 coisas acontecendo que esse ano a gente pôde ver, né, eu acho que teve mais de 100 projetos aprovados na Paulo Gustavo, peças, danças... Eu tive 3. Tipo... Um videoclipe, uma live e um documentário de uma banda de sucesso que eu tive, a Becca Jones. Tá tudo disponível ali no YouTube e tal. Prestei conta também. E a gente teve tudo isso, né? Enfim, é um trabalho porque muitas pessoas... Burocrático pra caramba. Burocrático, muitas pessoas não têm interesse nessa produção de cinema. Tão difícil que é. Porque é isso, né? A gente tem que prestar conta de muitas coisas, porque, enfim, a gente tá lidando com dinheiro público. Exatamente. Mas também, às vezes, isso dificulta algumas coisas, né? E até, enfim, a Paulo Gustavo, pelo menos, tentou facilitar isso, conhecendo que nessa proposta que ela veio desde a sua base... Tá ajudando, né? Tá ajudando. Sem a lei aí ia ficar bem complicado mesmo. E ela tentou ser um pouco menos burocrática, né? Ainda mais... E ela já é super burocrática. Já é super burocrática, mas realmente é uma coisa... É que a primeira vez que o cara se depara com a burocracia, a gente fica assim, né? Mas depois que termina, a gente vê que não é tão difícil, né? Sim, e porque a Lei Paulo Gustavo, na sua formação lá no Congresso, ela já tinha essa base de não ser tão burocrática. Mas agora a gente já foi vendo, sei lá, a gente foi lá pra Lei Rouanet, pra outras leis de incentivo à cultura, que inclusive são coisas diferentes, né? A gente vai tendo mais dificuldades, enfim, mas que é isso, né? Porque é importante porque a gente vai estar lidando com dinheiro público e enfim, e olha que a cultura realmente tem muito respeito, né? Tem outras áreas que não tem tanto respeito quanto a cultura, e é uma área que é muito mal vista ainda assim, né? Eu ia te perguntar uma coisa, Wagner, que é sobre esses filmes do festival, né? Longas. São todos longa-metragem, tem curta também. O nosso festival... Mas tu falou que tem bastante longas-metragem. Não, a gente tem 2 longas do interior. Longas, feitos no interior. Isso. Tu lembra as cidades? Isso, um é o 5 Casas, que é aqui de Dom Pedrito, que passou no Festival da Fronteira em 2022 ou 3, agora não lembro. 5 Casas. 5 Casas, que é do Bruno Barreto, que é um documentário muito lindo, muito sensível sobre a relação dele com a cidade. E o outro é o Cervejas no Escuro, que é do Thiago A. Neves, que é um realizador da Paraíba. E o filme foi feito em Santa Isabel. E é legal... Não, Princesa Isabel. E é legal porque o filme tem... essa cidade tem o mesmo número de habitantes, mais ou menos, da cidade onde vai acontecer o festival agora. Então achei um paralelo legal também. E esse filme já é uma ficção, meio documentário sobre uma senhora que quer fazer um filme depois que o marido dela faleceu. Então ela é bem mais experimental, assim. Então a gente vê, né, toda essa produção que tá acontecendo super diversa também no interior do Brasil. E o Corre Cinema, que é esse festival que a gente tá fazendo, conseguiu ter esse olhar, assim, eu achei bem legal. Com uma equipe de curadoria muito forte, né, a gente tinha 3 curadores, o Lucas Honorato, que é meu colega do coletivo, a Ana Júlia Silvino, que é curadora também em alguns festivais fora do Brasil, e a Adriana Gonçalves, que é uma realizadora também, cineasta aqui de Bagé, em que eu trabalhei alguns projetos com ela, assim. Tu tem já, tipo, dentro dos projetos que tu tem vontade de executar um longa-metragem, assim? Pior que eu tenho a gente tá com algumas ideias, assim... Porque eu já vi que dentro do esquema de doc e videoclipe, tu já tá dominando a jogada, né? Ou seja, quem quiser fazer um videoclipe de qualidade, fala aí com o Wagner, né? Os trabalhos dele já estão... Vejo um videoclipe Lua, do Black Christ... E o doc da Jéssica Verde, o Som da Casa. Som da Casa. A minha, na verdade, eu comecei... Longa-metragem é um pouco mais complicado. Né? Recursos também, e ter acesso aos recursos. E ter um lugar para passar o filme e conseguir
algo da bilheteria para pagar o filme. Várias questões, né, das etapas da distribuição, né, que isso é até uma coisa que Me fala um pouco sobre etapas da distribuição. Esse foi uma coisa que eu até questionei aqui em Bagé, assim, foi uma coisa que eu bati perna no início, porque a Lei Paulo Gustavo, quando se apresentou aqui em Bagé, eles tinham alguma exigência, por exemplo, do filme estar disponível publicamente direto, daí isso não precisou no final, porque às vezes quando... Interessante... Sim, tava na lei que tinha, e no momento que ele aparece pro público, tu perde a estreia, isso. Né? Que As pessoas às vezes não entendem isso, que um filme no Brasil, para ele existir mais mesmo, para ele ser conhecido, ele tem que ter uma carreira em festivais. O filme tem que circular em festivais, que é no festival que ele vai ganhando público, que ele vai ganhando pessoas que conhecem ele, e depois disso que ele vai ser visto, né, reconhecido, assim, vai ter esse percurso dele. Que às vezes só chegar e publicar na internet vai matar um projeto que pode circular muito legal ali e trazer o nome da cidade para vários lugares. Sim. Então nisso aí, na Paulo Gustavo, agora em Bagé, a gente fez o Da Janela do Teu Quarto, que é um curta-metragem de ficção, que foi o único trabalho de ficção, acho que eu fiz esse ano, em que é um roteiro de 2 protagonistas, um casal, em que eles se conhecem no início do filme, os 2 rapazes, e se relacionam até o final do filme. A gente acompanha nesse curta-metragem de 18 minutos, ficou na montagem final, esse relacionamento do início ao fim, e todos passam num quarto. Porque, como enfim, o recurso, eu pensei, eu queria fazer um roteiro que envolvesse um relacionamento, um roteiro de romance, minha primeira experiência com essa narrativa também, e que pensei que se passasse num quarto só ia ser mais fácil. Não foi mais fácil, eu acho. Talvez se fosse um lugar com vários cenários ia ter sido mais fácil. Mas foi uma proposta, foi uma experiência legal, assim. A gente gravou durante 2 fins de semana com a Kika, com a Adriana Gonçalves, com a Giana Guterres, na equipe de produção. Outras pessoas, a Alice, o Rony, o Felipe Cremonini, que é meu colega, que foi um dos protagonistas, o Vinícius Domenech, que foi o outro protagonista, e a Bettina Wietti, que fez a fotografia. A gente passou 2 fins de semana aqui em Bagé direto, gravando, dentro de um quarto, e com essa equipe toda se apoiando, assim, pra gente fazer esse filme que agora a gente exibiu aqui em Bagé em alguns lugares, mas agora a gente tá mandando pra festivais, esperando que ele estreie ano que vem. Então a gente tá nessa etapa. Assim, esse é um curta. O da Janela do Teu Quarto, eu acho que o Instagram dele é Da Janela o Filme, dá pra achar por assim. E daí a gente compartilhou também todo o processo de fazer o filme em textos, através do blog da Unipampa, o Junipampa, o jornal da Unipampa. Tá. Voltando para as etapas da distribuição. Por exemplo, voltando um pouco no tempo, quando o pessoal ganhava aqui no Sul com filmes, né, na minha juventude mesmo, tipo, eu criança, eu ia na Avenida e via os filmes do Teixeirinha. Já ouviu falar dos filmes? O Teixeirinha, o que acontecia? Eles ganhavam dinheiro com aqueles filmes, eles faziam filmes que eram naquela linha de filmes do Elvis Presley, assim, sabe? O Elvis Presley era um grande artista, mas os filmes deixavam um pouco a desejar, né? Apesar de eu, sendo criança, eu adorava aqueles filmes, né? Porque era tudo alegria, música, não sei o quê. O Teixeirinha fez mais ou menos o caminho do Elvis Presley. Roberto Carlos também chegou a fazer, Roberto Carlos e o Ritmo de Aventura, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, Roberto Carlos a não sei quantos quilômetros por hora. Mas aqui no Sul, o Teixeirinha fez isso, né? Ele, o Jimmy Pipiolo, que acompanhava ele, que era um cara de sotaque espanhol, assim, que era meio palhaço, assim. Eu acho que talvez ele esteja vivo ainda, não sei. O Teixeirinha nos deixou. E eles tinham um esquema, naquela época, que eles... Claro que o cinema naquela época também era diferente do cinema hoje em dia, né? Até a fita e não sei o que, os filmes... Eu às vezes estava assistindo o filme e começava a queimar o filme, aí eles tinham que emendar e voltar, né? Bom, mas eles tinham uma coisa muito boa, que era esse troço da distribuição. Porque o artista ganhava realmente o dinheiro. Sim. Por ele tinha uma parte na bilheteria, uma parte da bilheteria ia para a sala, outra parte ia pro aluguel do filme, né? Tudo certinho ali no contrato e tal. Como é que tá hoje em dia? Tem noção como é que tá hoje em dia? Por exemplo, se eu resolver fazer um filme, Ricardo, beleza, a 120 km por hora de moto,
e botar para distribuição só no Rio Grande do Sul, um trabalho mais regional. Será que tem como fazer isso, Fábio? Eu, na verdade, eu não sei tanto assim sobre isso. Eu sei Mas que... um pouco mais que eu, tu sabe. Eu sei que... vamos ver. Eu sei que a gente precisa ter essa relação com empresas de distribuição, né? Distribuidoras. E às vezes podem ir até para streamings. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem a Sulflix, que é um streaming gaúcho que inclusive remunera as produções que estão lá. Então hoje em dia a gente tem os streamings que podem remunerar. E a Sulflix passa... acho que várias produções gaúchas estão lá. Sulflix, é no internet, é um streaming que tem Netflix. Um streaming de internet. Agora eu não lembro se é o Sulflix ou o RSFlix. E eles pagam pro artista, que nem a ter o Netflix filme pagaria, assim, sim, tipo, sim. enfim, sentar, enfim, que nem Spotify, né? Não deve ser, enfim, grandes quantidades, mas vai indo ali. Claro. Mas e no esquema das salas de cinema? Salas de cinemas aí tem essa relação com distribuidoras, né? Eu não sei se já chegou as pessoas diretamente pedir para uma sala, por exemplo, chegar aqui no Cineset e pedir fazer isso. Falar com o dono do cinema. Não duvido que dê para fazer. Talvez dê para fazer. Os festivais já são... O festival daqui da fronteira já tá no Cineset. Isso, já acontece aqui a exibição. E é isso, né? Agora a gente tem salas de cinema mais aqui em Bagé, a gente tem a Santa Teresa, a gente tem o Cineclube itinerante, que a Adriana Gonçalves tem o espaço do Senarte, que também já tem um espaço exibidor, e o Cineset, então a gente já tem mais opções até de viabilizar projeções com projeções comerciais, né, que é o que vai chamar quando um filme, por exemplo, agora... Santa Teresa também. Santa Teresa, por exemplo, agora a gente tem... E vamos dar um jeito de ajeitar o cinema do museu, o teatro do museu, né? Porque o teatro do museu tá parado, parece que já tem recurso aí, a gente precisa daquele teatro que é o melhor que nós temos aqui em Bagé, né? Do Dom Diogo. O que eu tava falando? Nós tava falando da distribuição e tal, e tu falou desse que tem, do streaming que paga alguma coisa. Não, isso, a gente vai, as pessoas vão... Sobre estreia comercial, que eu ia falar. Porque antes, enfim, a gente tem os festivais, e alguns festivais remuneram, inclusive os filmes que são premiados, às vezes até, mais difícil, mas às vezes até os selecionados, mas é mais difícil. Mas depois disso, os filmes vão pra estreia comercial, que é quando eles vão para salas de cinema. Ok. Então isso é um percurso que os filmes têm que ir atrás da distribuição, tem toda é uma outra função, né? É a quarta etapa do cinema depois da pós-produção. Wagner, a gente está chegando no final do Conversa na Fronteira, e depois de toda essa conversa que nós tivemos, eu vou te dizer o que eu captei. Porque eu também sou artista aqui no interior, claro que só vivi disso na década de 90, depois mais tarde eu tive que fazer outras coisas, que nem tu faz teus freelas e outras coisas, fotografia, para poder seguir sendo artista, trabalhando com arte. Então, pessoal que não sabe, né? Na década de 90, na Beca Jones, nós tirávamos leite de pedra, porque não tinha caixa Marshall. Para quem não sabe, Marshall é uma marca de amplificador de guitarra. Nós tínhamos um amplificador que era feito aqui no Rio Grande do Sul, lá pela região de Porto Alegre, e aquilo o Teco ligava a sua guitarra e nós tirávamos o som dali, né? As caixas do PA eram artesanais, de uma sonorização, e nós conseguíamos com isso ainda viver da música naquela época. Então eu só fiz essa explanação para te dizer que tu, pelo visto, também tá fazendo, que nem eu fazia na década de 90 com a música, tu tá fazendo cinema, que é tirar leite de pedra. E isso é um trabalho que eu tô para te dizer, meu caro Wagner, que é um trabalho heróico. Eu acho que é uma... Eu gosto de pensar, principalmente, que é uma experiência muito coletiva. Eu acho que é um... Quando eu vou falar de um projeto, eu gosto muito de falar que eu tô montando os Vingadores. Mais de qualquer coisa, que é justamente, né, montar uma equipe de projeto é montar uma equipe de super-heróis, né, pra estar ali, e principalmente porque é uma equipe muito diversa. Eu acho que a maior parte de fazer projeto cultural é quase montar essa equipe dos Vingadores. Sozinho fica complicado, né?
E justamente nessa diversidade de potência, de força que a gente pode fazer junto. Eu acho que é o mais legal de qualquer projeto cultural. E até porque tu acaba ajudando teus amigos e sempre é bom a gente plantar essas coisas boas, né? A gente acaba colhendo mais cedo ou mais tarde. Wagner, muito obrigado. Chegamos no final do Conversa na Fronteira, 21º episódio, com este rapaz do audiovisual aqui em Bagé, Wagner Previtali. Fiquem atentos nos próximos trabalhos dele, e assim que tu tiver alguma novidade, tu tá convidado para voltar aqui no Conversa na Fronteira. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima!